Boa noite, pessoal, tudo bem? Isso mesmo, vou tentar acenar para todos hoje de uma vez. Opa, acho que eu virei a câmera, né? Voltei. Voltei. Boa noite para quem tá chegando agora. Estamos iniciando mais uma live hoje, muito bacana, com um tema muito relevante. Hoje eu vou convidar a profissional Tainara Cruz, nutricionista, para falar um pouco sobre os impactos alimentares. Vou localizar ela aqui. Já chamei ela aqui, pessoal. Vamos aguardar aqui. Tá demorando um pouco. Vou cancelar aqui e vou chamar de novo para ver. Se dá. Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Seja bem-vinda à live. Obrigada, Lucas. Obrigado pelo convite. Por nada. Então, eu já comecei um pouquinho a introdução, né? Falando que hoje a nossa live você vai falar um pouco sobre os impactos nos comportamentos alimentares, né? E então, assim, eu acredito que a gente pode esperar um pouquinho, né? Para Sim. ver o pessoal entrando aqui. Ai, gente, o que eu tô fazendo? Ah, tá. Entrou um filtro aí, bem legal. Ai, deixa eu colocar. Aí, esse bonitinho aqui. Bom que eu vou ajeitar a câmera aqui, que eu tô achando longe. Pode ficar à vontade, viu, Tainara? Boa noite para quem está chegando agora. Camila, Bruna, Jaqueline, o Maicon, aqui a live. Aí, agora ficou melhor. Pode. Tá tudo certo aí, Tainara? Tudo ok, podemos começar quando quiser. Ok. Bom, eu vou passar a palavra para você se apresentar, pessoal. Eles conhecerem um pouquinho de você. Então, meu nome é Tainara. Eu tenho 25 anos, sou formada há 2 anos em nutrição. Eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, moro em Alvinópolis, residi lá em Viçosa, durante 5 anos. Nesse período, eu passei em BH, fiz alguns estágios lá, fiz alguns estágios aqui também antes de me formar, e depois eu voltei aqui para Alvinópolis. Atualmente, eu trabalho na merenda escolar pela prefeitura daqui do município e tenho consultório particular que eu faço os atendimentos, além de fazer os atendimentos online, né? Que agora a gente está nessa fase de mudanças, né? E fase de pandemia também. Eu estou trabalhando mais online do que no presencial e domiciliar também. Sim. Deixa eu ajeitar aqui de novo, que eu tô achando que ficou longe ainda. Ótimo. Aí. Aí. Nossa, Lucas, peraí. Pode ficar à vontade. Vou colocar aqui, aqui do jeito que tava.
O áudio tá bom? Tá ótimo, muito bom. Tá? Ah, então, beleza. Então é isso aí. Essa área que eu trabalho hoje, consultório, é a parte que eu mais gosto de trabalhar. Adoro falar sobre, principalmente essa parte de nutrição relacionada ao comportamento. Hoje eu não sou especialista, mas é algo que eu procuro. Talvez, né, depois desse processo, talvez eu me especialize, porque é uma parte que eu gosto muito, que eu leio muito sobre Sim, e me interessa, assim, muito. Me interessa bastante. ótimo. E aí, foi um convite, né, que você me fez para falar um pouco sobre esses impactos sobre alimentação nesse processo de pandemia, coronavírus. É um Sim, momento que tem preocupado todo mundo. Creio eu que é a fase mais, uma das fases mais complicadas que nós estamos vivendo agora. E isso tem afetado muito o comportamento das pessoas, principalmente no que diz respeito à alimentação. E aí, né, para quem está ao vivo aí, até para você mesmo, eu vou deixar 3 questionamentos, né? Se vocês quiserem responder esse questionamento, interagir, você também, Lucas, depois tá. que eu questionar, se você quiser responder. É, eu queria que você pensasse um pouco na sua escolha alimentar nessa fase. Eu já quero colocar isso é, em evidência, né, para vocês pensarem o quanto vocês têm consumido de alimentos industrializados nessa fase. É muito mais do que antes, né? Vocês têm comprado mais comida pronta, né? Embalagem, né? Quando eu digo industrializados, eu quero dizer sobre alimentos em embalagens plásticas, né? Pré-prontos, multiprocessados, ultraprocessados, né? E aí, isso é uma coisa que eu percebo que as pessoas têm consumido muito mais agora, né? Outro questionamento é com relação ao delivery, né? Geralmente o delivery ele está sendo bem mais agora. O quanto vocês estão pedindo mais agora, né? É um questionamento importante que a gente não pensa, a gente só pede e deixa, né? Mas é algo que a gente precisa pensar. E quando você não pede e nem compra industrializado, o quanto você tem feito de receitas mais saborosas, mais adocicadas, mais ricas em gorduras, pratos mais salgados, né? É uma pergunta que eu gostaria que você falasse para mim também, né? Respondesse assim, só para a gente interagir. Claro. Se isso realmente é um questionamento relevante, se você tem percebido esse aumento na sua rotina. Sim, e como eu te falei ontem, né, eu acredito que, mediante esse cenário que estamos vivendo, eu sofri um pouco esse impacto da alimentação. Eu não tenho alimentado de uma forma correta, eu tenho ficado mais suscetível a comer coisas mais industrializadas, né? Então, eu tenho surtido efeito na minha alimentação. Sim, Então, mas em questão assim de delivery, não. É mais da minha casa, preparo de algumas ou até mesmo assim, tempo que eu fico sem comer, né, eu vou trabalhar e às vezes num período de jejum e às vezes quando eu volto eu como, eu ultrapasso, né, de consumo de alimentos. Então, assim, eu tenho surtido esse efeito. Eu acredito que muitas pessoas também, né, sim, estamos vivendo. sim. É uma prática que eu vejo que muitas pessoas estão tendo, né? Acaba que nós estamos utilizando muito da rede social para mostrar um pouco da nossa rotina, da nossa vida. E querendo ou não, a forma com que nós alimentamos não fica para trás, né? Então a gente está vivendo agora uma fase emocional, uma fase que a gente come para curar a ansiedade, o excesso, os excessos, né, que a gente comete, a preocupação, a depressão, né, que tem muita gente sofrendo com depressão nesse momento, o excesso de trabalho ou até pouco trabalho, né, estar em casa também.
é uma coisa que leva a nós termos problemas emocionais. Na verdade, não problemas, né? Situações que nos levam a aumentar o consumo. E aí a gente busca esses caminhos, a gente vai nesses caminhos mais fáceis, que é comer e comer coisas gostosas, que geralmente são ricas em gordura, açúcar, principalmente gordura trans, né, que é mais utilizado no processo desses alimentos industrializados, o excesso de sal, e isso vira uma cadeia. Você está ansioso, você opta por alimentos muito industrializados, multiprocessados, e aí você percebe que aquilo ali não resolveu o seu problema, né? Você continua ansioso, você continua estressado, você continua preocupado. É uma resolução do problema momentâneo, não é uma coisa que vai resolver, né? É um prazer ali só imediato e depois você vai continuar com todos os problemas. E isso vai virando um ciclo. O problema de tudo isso é que algumas pessoas que já fazem controle alimentar, por exemplo, quem faz dieta ou quem está preocupado com a dieta, quando passa por esse ciclo, ela acaba tendo uma frustração muito grande, porque você acabou rompendo aquela rotina de um hábito saudável, colocando um doce, colocando um produto industrializado, né, no meio ali do dia. Né? E eu não falo que isso é proibido, né? Muito pelo contrário, a gente não deve proibir, né? Nada, eu acho muito errado nessa questão de restrição, mas a gente precisa ter um controle. E quando a gente comete excessos, a maioria das pessoas se frustra, né? Por se achar incapaz. E isso vai gerando uma cadeia assim, de problemas, de mais ansiedade, mais preocupação, medo de ganhar peso, medo de interferir nos resultados, medo de não conseguir voltar para a rotina, né? E aí a gente entra no processo de fome emocional, que a gente come porque a gente tá com algum problema ou porque a gente sente falta ali daquele alimento, e geralmente são os alimentos que a gente mais gosta. E aí, né, entra esse problema da frustração, do comer sem perceber também, né? Comer no desespero, a gente nem ter o prazer de saborear aquele alimento. E isso é o que mais tem acontecido agora, hoje, né? Outra coisa também é o excesso de álcool, né? É muito preocupante porque muita gente não está preocupada com o amanhã. Né? A gente está pensando muito no agora, no que a gente tem vivido agora, e esse agora faça com que a gente saia da dieta, saia dos trilhos e faça tudo errado. E coma muito porque, eu não sei o dia de manhã, porque amanhã eu posso estar doente e eu não vou conseguir comer. E esses pensamentos acabam gerando reações de baixa imunidade, né? A gente consome muitos alimentos ruins, logo isso atrapalha no nosso sistema imune, né? Quanto mais alimentos industrializados a gente consome, pior será o nosso sistema imune. E isso também acontece com as bebidas alcoólicas, né? Que nós estamos consumindo muito mais agora por causa das lives. A gente tá em casa, a gente vai tomar uma cerveja, alguma coisa assim, para se sentir bem, para relaxar. E o efeito do vírus no nosso organismo, ele é parecido com o efeito do álcool. É como se, quando o álcool chega, né, ele é um corpo estranho, assim como o vírus. E lá, né, nesse processo aí no sistema imune, né, e lá no fígado, né, no metabolismo do fígado, a gente vê que o álcool e o vírus, ele acaba matando células, né? Então, é um processo bem parecido. Não estou dizendo que é igual. Então, tem gente que fala assim, eu vou beber porque vai matar o vírus, né? Eu não vou me infectar. Só que muito pelo contrário. Além de você estar matando várias células do fígado, principalmente, você está expondo o seu corpo, diminuindo a sua imunidade, né, fazendo consumo de bebida alcoólica, né? Então, vocês percebem como tudo se encaixa, né?
como parece que é tudo, a alimentação tem tudo a ver agora, né? Tanto no emocional, nos hábitos, nas práticas, nas coisas que a gente tem optado agora, né? Uma dica importante é fortaleçam o comércio de agricultura familiar da cidade de vocês, né? Aqui em Alvinópolis a gente tem feira. Creio que Molevade, né, tem alguma feira de funcionamento ou fechou? Eu não, assim, eu não sei te dizer com certeza se tá, Uhum. mas eu sei que tem essas coisas aqui. Sim, então assim, fortaleçam, né, a agricultura familiar, fortaleçam o comércio local que vende produtos in natura, né, minimamente processados. Os produtos in natura é aquele que a gente, o alface, por exemplo, ele só é banhado e colocado à venda. A cenoura que vem na bandejinha, por exemplo, já é um minimamente processado, porque ela passa por lavagem, descasque e depois ela vai ser vendido e comercializado. Então, assim, de modo geral, vocês precisam fortalecer o comércio da agricultura. É um momento agora que eles estão sofrendo até mais do que nós, né? Né? Eles estão precisando que a gente compre, né? Que a gente consuma os alimentos que eles produzem. Porque agora, né, tá todo mundo optando por coisa mais fácil, por coisa mais rápida, por conforto, né? E não digo de modo geral, né? Porque tem algumas pessoas que estão mantendo e fortalecendo o comércio, mantendo o plano direitinho, mas ainda tem casos, né, de pessoas que não compreendem o quanto isso é importante, até para a economia da cidade, né? Sim, Para tudo voltar ao normal depois que passar tudo isso. certamente. Eu tenho observado, Tainá, que as pessoas têm questionado que estou em casa, mas eu não estou conseguindo fazer uma dieta, não estou conseguindo manter um equilíbrio na alimentação. Tem muita gente que, assim, até as pessoas que já tinham hábitos saudáveis, agora que elas precisariam focar muito mais, né? Porque o momento que a gente está vivendo agora não é um adeus, né? Nós temos muito tempo pela frente, isso tudo vai passar, se Deus quiser, a gente tem muita fé, né, que isso vai passar bem rápido, que as pessoas vão voltar à rotina. É um momento que não se fala tanto em alimentação, né? Não se fala tanto no quão importante é você se alimentar bem. Uma estratégia que eu tenho utilizado com os meus pacientes, tanto do atendimento online, quanto do atendimento domiciliar e com os atendimentos que eu tinha antes, né, do consultório, é você tentar cumprir metas, né, ao longo do dia. Você cumprir a meta de que você vai fazer tudo direitinho, de que durante 7 dias você não vai sair do plano, você vai seguir com total facilidade, assim, sem perder o controle. No meu perfil, né, para quem não faz dieta e para quem tem interesse em começar, no meu perfil tem um e-book que ensina esse processo inicial. Para quem não quer procurar um nutricionista agora e quer ver se consegue fazer por conta própria, tem um e-book no meu perfil que ele dá um passo a passo, tá? De como você vai começar esse processo sem procurar um profissional. E depois, né, claro, eu deixo bem claro também que não substitui o atendimento nutricional, é só um norte para você entender como funciona esse processo. Trabalhar com metas tem sido uma coisa muito eficaz, né? Você colocar no papel tudo aquilo que você quer fazer, né? Tudo aquilo que você pretende fazer nesse processo de dieta, né? Então, coloca na agenda, faz um quadrinho lá no azulejo da cozinha e vai colocando um xizinho ou se não um ok. Nos dias que tiverem tudo bem e no dia que não, né, não tiver tudo ok, né? Isso aí é uma coisa simples e parece boba, mas resolve o problema, ajuda para quem tem interesse em voltar, né, aos trilhos. E não caia nessa de fome emocional. Não deixe as suas emoções falarem por você, né? Até uma coisa que a gente até conversou agora sobre esse processo de ansiedade,
né? A gente tem o pico de ansiedade. Normalmente acontece. E a gente vai lá e, eu tô ansiosa, eu vou comer um doce. Quando não tem o doce, vai o que tem e vai, assim, excesso, né? Porque normalmente na fome emocional a gente tem preferência alimentar, que é diferente da fome física. A fome física é fome, pronto e acabou. Você come pedra, come o que for, né? Tá com fome, vai lá e come. Agora, a fome emocional não, ela tem preferências. Tô com ansiedade, vou comer um doce. Tô com ansiedade, vou comprar uma coxinha. Vou fazer sei lá, um macarrão com muito queijo, muito gorduroso, bem gostoso. Né? A gente tende a fazer isso. E aí é o seguinte, como vocês vão controlar isso? Vocês vão tentar ocupar a mente com outra coisa, né? Vão tentar procurar passos que façam vocês saírem dessa cadeia de comer emocionalmente. E se isso não passar, você come o que tiver com vontade, desde que isso não seja uma rotina. O Rafael disse aqui, Tainara, que a esposa dele está em processo atualmente. De ansiedade. Sim. Então, a dica que eu dou, né, é essa, de você. Fala com ela, Rafael, recado para depois da live. Você dá esse recado para ela de que ela tem que ter controle, né? E assim, se a ansiedade for um problema, ela perde a fome, na verdade, né? Que ele falou. Exatamente. O passar muito tempo sem se alimentar acaba gerando um outro problema maior, que não te impede, né? Você fica sem fome agora, mas depois a fome vem e vem assim, dobrado. E aí você vai fazer escolhas alimentares muito calóricas. E vai comer o mundo, né? Porque ficou muito tempo sem comer. Então, a ideia que eu dou por mais que você esteja sem fome, come uma fruta bem leve, uma maçã, uma pera, umas castanhas, um punhado de amendoim, que é uma coisinha bem pequenininha que não vai matar a fome, porém vai te fazer não comer muito depois. E quando você sentir fome, né? Na verdade, sua esposa, quando ela sentir fome, sentir essa necessidade de comer alguma coisa, tenta optar por alimentos proteicos, né? Carne, ovos, peixes, leite, iogurte. Esses alimentos vão aumentar a saciedade, vão saciar muito mais. E quando você associa eles a fibras, o que seria? O iogurte, que é uma proteína com uma aveia, que é fibra, né? Uma carne ou um ovo com salada, essas associações fazem com que você coma menos, né? E esse comer menos vai te saciar por mais tempo, principalmente a fonte de proteína, tá? Espero que tenha ajudado essa dica. Muito boa. Vou colocar em prática. Muito bem. Realmente. Outro fator também que assim, observado muito, que eu tenho observado, é que assim, muitas pessoas têm treinado em casa. Então, assim, se elas têm mantido também o equilíbrio na alimentação, tá? Não entendi, cortou. Assim, eu tenho observado que muitas pessoas têm treinado bastante em casa, né, praticado atividade. Mas eu fico pensando, será que ela está mantendo uma alimentação que favoreça junto com o treino? Sim. O que acontece? Nós temos, nessa parte assim, de treinos, a gente tem vários objetivos, né? E eles se diferenciam normalmente em perda de peso e ganho de peso, que no caso seria hipertrofia. E tem pessoas que treinam para poder comer, né? Sim. É como se você comesse uma pizza agora, tivesse compromisso com o treino e, tipo assim, comeu a pizza, vai treinar depois, a caloria vai sumir, pronto, e acabou. É como se fosse a teoria da compensação. Você come, você compensa com treino. E isso vai virando uma cadeia, né? E quando você treina e não faz um processo de controle alimentar, no emagrecimento você vai ter muita fome.
Primeiro, por quê? Se você precisa fazer um controle alimentar para poder perder peso e você não tem feito, porém tem treinado, vai ficar com fome. Vai dar fome e você vai comer muito além, né? Então, tudo gira em torno dos excessos, né? O foco principal, assim, de tudo são os excessos. O treino, ele gera um gasto calórico muito grande, né? Você gasta muita energia. E você precisa repor a energia com alimentação. Só que alimentação de qualidade, né? Não é você comer um hambúrguer todo dia que você treinar, uma pizza todo dia que você treinar, porque não é porque você treina para comer que você não deve cuidar da sua saúde, né? O treino ele está sendo utilizado para poder neutralizar aquela caloria da pizza ou do hambúrguer, só que a sua saúde continua em jogo. O seu colesterol, a sua glicose, hipertensão e diversas outras doenças que são causadas pelo excesso, né, alimentar. Então, assim, quem treina em casa já está com meio caminho andado, né? É só ter controle alimentar, começar a ter boas escolhas alimentares, principalmente agora, né? Nessa fase, a gente está com tempo para poder fazer boas escolhas. A gente tem tempo para mudar de hábito agora, né? É um momento difícil, mas a gente tem que saber aproveitá-lo, principalmente nessa parte alimentar. Se a gente percebe que tem deixado a desejar, agora é a hora, né? Nós temos tempo, nós temos dicas, nós temos profissionais, né, que estão aí dispostos a ajudar nesse momento, né? Até é uma fase de crise, né, que muita gente está deixando de procurar profissionais com medo, né? Mas tem N profissionais aí que trabalham de maneira online, que você não precisa ter contato e estão dispostos a ajudar, né, nessa fase. Eu acho que agora é um momento, é uma fase ruim, né, claro, só que a gente tem que aproveitar essa fase ruim também. A gente não pode deixar acontecer, tá tudo mal, então deixa pra lá, né? A gente tem que aproveitar essa fase ruim porque a fase boa vai chegar. E aí, nesse momento, a gente tem que ter construído alguma coisa nesse tempo, né? Você falando aí, eu lembrei que uma conhecida minha comentou comigo. Nesse período eu vou falar, eu procuro uma ajuda, eu faço dieta, eu faço uma educação alimentar, mas a minha preocupação, entende? Entendi. O que que acontece? Agora tá tudo lindo, né? Tudo bom, tudo ótimo. Só que depois, talvez um trabalho fácil, né, que a gente poderia ter agora, um acompanhamento simples, né? Um tratamento até simples e a curto prazo, que seria hoje, por exemplo, amanhã, talvez depois da pandemia, que a gente nem sabe quando vai passar, esteja pior, né? Agora a gente não está preocupado com a saúde, não. A gente está preocupado em não contrair o vírus. Né? A maioria das pessoas não está preocupada assim. Será que meu colesterol tá bom? Será que minha glicose tá ok? Será que eu tô consumindo a quantidade de vitaminas que eu preciso? Nossa, minha unha tá quebrando, meu cabelo tá caindo. Será que eu não tô com nenhuma deficiência? A gente não tá pensando nisso agora. A gente está preocupado com, não, eu não quero pegar o coronavírus, vou passar um álcool em gel, usar máscara e beleza, eu tô com minha saúde de ferro, né? Só que na verdade não, a gente precisa tratar agora, né? A gente não pode deixar para depois, porque depois que vem as doenças, né? A gente não, a saúde da gente é muito instável, né? Hoje tá Sim, tudo bem, amanhã a gente não sabe. Então a gente precisa procurar ajuda assim o quanto antes, né? E no consultório, no atendimento nutricional, até com outros profissionais, né? Você, o profissional excelente, você vai saber me dizer que são nesses momentos que a gente consegue perceber que o paciente ele tem, além do problema que ele está relatando ali, ele tem outros problemas que nem ele consegue perceber, né? E exatamente. isso é uma visão que a gente vê ali naquele momento. Ou talvez ele tenha um problema tão pequeno, né, para nós profissionais, que a gente vê que não é uma coisa tão grave, e para ele é extremamente grave, né? Então, assim, deixar para depois pode só piorar as coisas,
né, a nível de olhar profissional, né? Com certeza. Exatamente. E assim, outro questionamento que eu fico pensativo e reflexivo, é que assim, a gente pensa no contexto do adulto, mas vamos pensar agora no contexto da criança, porque acaba que o adulto hoje, essa criança, a alimentação que ela tem é referência para essa criança, para esse adolescente, jovem, né? Claro, claro, é tudo questão de insistência e persistência, né? Principalmente com a criança. Tem muitas mães que queixam que o filho não come salada, que o filho não come determinado alimento ali que ela gostaria que ele consumisse. Mas aí que tá, né? O problema realmente é a criança ou o problema é você que não introduz? Ou o problema é você que não consome? Porque o pai, a mãe, as pessoas do convívio dessa criança, elas são reflexos, são espelhos, né? Então, se você não faz o hábito, por que ela vai fazer? Ela vai ser diferente de todo mundo, né? Sim. Se você não prepara esses alimentos saudáveis, esses alimentos aí que você queixa que ela não consome, ela não vai ter interesse se você fizer só de vez em quando, né? Com relação à persistência, é que adolescente tem muita, tanto adolescente quanto criança, eles têm muita mania de falar assim: ah, eu não gosto disso, ah, eu não como. Às vezes nunca nem comeu, é só Sim. preconceito, sabe? E aí que entra o papel da família, dos pais e das pessoas que convivem com essas crianças e adolescentes, para poder falar assim: olha, hoje você vai provar e você vai sentar aqui e vai comer isso aqui. Ai, mas eu não gosto. Não tem isso de não gostar. Hoje você vai experimentar e se você realmente não gostar, a gente não introduz mais. Isso no caso do adolescente. Agora, no caso de crianças menores, aí, menores de 3 anos, elas não têm muita noção, assim, do que gosta, do que não gosta, não. Isso tem que ser forçado pelos pais mesmo, principalmente no que diz respeito à introdução alimentar, né? Você vai incluir alimentos ali na rotina dela e por mais que ela cuspa, que ela jogue fora, que ela faça birra, você tem que insistir pelo menos 10 vezes para a criança realmente dizer não, para você, né, perceber no caso. Não, realmente ela não gosta, né? Aí você conclui isso, não, realmente ela não vai comer. Essa introdução alimentar também é importante com relação à consistência, né? Ficar insistindo com a criança em comer alimento, sim, insistindo com a criança em alimento muito papinha, papinha, papinha toda a vida, já que ela já tem a maioria dos dentes formados, não faz sentido, né? Se ela já tem os molares, ela já consegue mastigar. E deixa fazer bagunça. Deixa comer com a mão, deixa perceber, pegar a textura dos alimentos. Por mais que ela sente ali só para brincar, para bagunçar mesmo, deixa acontecer, né? Não insiste. E outra coisa que acontece muito é o peito, né? Aleitamento materno. Você A La- substituir comida. Oi? a Laila está nesse período de aumentação. Então, essa parte aí que você tem que ficar atento. Não pode deixar a criança ter domínio sobre a mãe, né? Não pode. Olha, tem uma pessoa. Quem falou que Rafael? Isso. Ah, tá. Tem a Paula que falou, né? A gente realmente tem que insistir sem forçar. Claro. Só que você precisa mostrar que quem manda é você, né? Você como mãe, quem manda é você e quem vai ter controle sobre isso é você. Não deixar a criança tomar conta, porque senão ela não vai querer comer nada e vai crescer querendo só arroz, feijão, bife e batata frita, mais nada, né? E com relação ao trauma alimentar, existe em diferentes situações, né? Tem até um caso que eu vou falar aqui, vou dar um exemplo alimentar. Eu tinha um paciente que não comia banana de jeito nenhum. E eu fui questionei, porque assim, gente, banana é tão bom, por que não gosta de comer banana? E aí eu fui mais a fundo, né?
para poder descobrir o porquê disso. E a gente foi conversando, e ao longo da consulta eu pude perceber que ele tinha um trauma alimentar, né? O problema dele com a banana era exatamente essa questão de introdução alimentar, né? Quando ele era pequeno, ele foi na casa de uma amiga da mãe dele, e lá ele fez muita pirraça querendo comer a banana da casa da vizinha, da amiga lá. E nesse processo, a mãe dele ficou tão brava que quando chegou em casa, colocou cacho de bananas, ou penca, o cacho de bananas lá na mesa e falou com ele assim, olha, agora você vai comer essa banana toda. Você fez pirraça, agora você vai comer tudo. Isso gerou nele um trauma alimentar porque ele comeu tanto que ele não quis mais ver, né? E outro caso também é um caso meu assim em particular. Eu tenho um trauma com amendoim. Eu viajei uma vez antes, né? Antes da viagem, eu comi um sorvete de amendoim e durante a viagem eu passei mal e vomitei amendoim todo. Depois disso, eu nunca mais comi amendoim. Mas eu como paçoca, eu como preparações que tem o amendoim. Eu não como o amendoim. Então, existe sim um trauma alimentar. Então, assim, essa questão da introdução alimentar, de você insistir com a criança, com o adolescente, é tudo com calma, desde que você mostre que quem manda é você. Né? A autonomia, ela só é adquirida depois que a criança e o adolescente, na verdade, depois que o adolescente atinge idade adulta, e nesse momento ele pode não dizer, não, eu não quero, eu não gosto mesmo, então não vou comer. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais pergunta. O pessoal tá dando boa noite. Boa noite. Agora. Isso aí. Mais alguma pergunta? Quem tiver perguntas, pode estar aqui. A Tainara está disposta a responder. Pessoal, pode ficar à vontade, por mais que fuja do tema, né? Se vocês quiserem, né? Desde que eu saiba responder como nutricionista, eu tô super, assim, à vontade. Então, tem uma pessoa querendo que você fale, Lucas. Já estou falando bastante aqui lá. Quem quer saber, pode me perguntar. Não sou nutricionista, sou fono, mas o que eu puder contribuir vai ser super bem-vindo. Sim, podem ficar à vontade, pode mandar pergunta. Claro. Vou responder todo mundo. Tá? Adoro falar sobre isso. Nossa, é uma satisfação muito grande assim fazer live para mim. Eu fiz a primeira live na semana passada e agora está sendo a minha segunda live da vida, né? Espero que tenham mais para eu poder tirar a dúvida das pessoas. Oi? Terão muitas. Ai, que bom. Eu vou te cobrar também para você me convidar de novo. Beleza. Para a gente ter essa troca mais uma vez. O pessoal tá tímido, não quer perguntar. É verdade. O que está acontecendo? Gente, aproveita sobre alimentação que vai poder nos ajudar. Pensa, num caos, muitas pessoas conseguem ir ao consultório para ter o atendimento, né, Tainara? Sim. Então, é a hora agora. Agora é a hora. Então tá, Laila, qual a dica para o bebê na introdução alimentar que está rejeitando as frutas e ama a papinha salgada? Boa pergunta, Laila. Ele está rejeitando as frutas, talvez você precisa avaliar primeiro a forma com que você está oferecendo essas frutas para ele. Né? Primeiro questionamento. Tem até um negocinho que eu não sei o nome, que coloca a fruta dentro e é cheio de furinho. Aí coloca na boca da criança, ela vai chupando aquilo ali. Isso aí é uma forma de introduzir as frutas, não é a mais correta. Porém, é uma maneira diferente e legal de você estar introduzindo essas frutas.
você tem que insistir, né? Igual eu falei. São 10 vezes para a criança decidir se realmente ela não gosta e se realmente ela não vai comer. Você tem que insistir 10 vezes até ela consumir de fato, né? A papa salgada, uma coisa... Ah, chupeta alimentadora o nome. Isso. Muito boa, muito importante, principalmente nessa introdução de frutas. E outra coisa é deixar a criança pegar. Ela tem que sentar ali, ficar à vontade. Você não precisa ficar em cima dela. Deixa ela pegar, fazer bagunça, jogar no chão, fazer, né, sujar. Deixa ela comer assim da maneira dela para ela poder perceber a textura, porque isso também agrada demais, né? A textura, quanto mais macia, quanto mais aveludada, assim, a criança gosta muito de consumir. Elas têm essa percepção. Com relação à papinha salgada, uma coisa que as mães pecam muito é colocar muito carboidrato e pouca gordura e proteína nessa papinha salgada. Já que ele ama, investe nisso aí, né? Investe na papinha salgada até ele conseguir introduzir mais frutas, né? No caso, o que vocês teriam que fazer? Né? Colocar. Vamos dar uma dica aqui rapidinha de uma papinha salgada. Seria uma baroa, né? Bem amassadinha, com um pouquinho de azeite que vai te fornecer gordura. A baroa está te fornecendo para a criança carboidrato. O azeite vai fornecer gordura e o caldinho de carne ou uma carne, um frango desfiado, um ovo mexido bem trituradinho, né, dependendo da idade da criança. Isso aí já vai estar fornecendo proteínas, né? Essa junção aí, de preferência não bater, sabe? Só amassar vai ajudá-lo, né, nesse processo de introdução alimentar e vai fazer com que a criança ela se nutra também. Quando você não puder colocar carne de fato e fizer uma carne cozida ou um outro tipo de carne que dê caldo, você coloca pelo menos o caldo dessa carne no meio da papinha, porque a criança precisa de uma quantidade de proteínas para ela poder suprir as necessidades proteicas, para não desnutrir, né? E para não ter um problema também futuro com desnutrição, né? A desnutrição infantil, ela é real, assim, nas melhores famílias, né? Exatamente pelo fato de que muitas das vezes, principalmente os pais, assim, de primeira viagem, eles não têm muito esse entendimento de dividir a dieta da criança. E a criança também precisa comer tanto carboidrato quanto proteína, né? Gorduras, né? Do azeite. Deixa eu ver uma outra fonte de gordura importante. Tem o óleo mesmo, o óleo de soja, né? Você pode colocar um pouquinho, né? Elas dependem disso aí, tá? E outra coisa é tentar introduzir mais vezes a papinha salgada se ele continuar rejeitando as frutas, né? Por exemplo, normalmente a gente vai comer coisa salgada no almoço e no jantar. Tentar colocar uma coisinha, essas papinhas, no lanche da tarde, né? Uma cenoura com um pouquinho de tempero, né? E coloca ela mais. Se for criança que ela já consegue morder, deixa ela em palitinhos e deixa ela pegar, mastigar, colocar na boca, tirar, sabe? Deixa por conta da criança. E outra coisa, não colocar muito sal, tá? Deixar bem assim natural, temperar só com alho, cebola, pimentão, essas coisas também, porque, né, a criança não vai, o paladar dela é você quem cria. Então, se você tem o hábito de salgar muitos alimentos, temperar muitos alimentos, a criança vai exigir isso assim para o resto da vida, né? As escolhas futuras dependem da introdução alimentar. Certamente. Mais alguém perguntar? Deixa eu ver quem que tá aqui. Você consegue Ana ver? Cristina. Ah, eu tô vendo quem entrou agora. Ah, Ana tá. Cristina, minha prima, pode perguntar. Saci. Vou acenar para a pessoa que. Lara respondeu aqui, tá?
Ah, que bom, Laila. É Laila? Isso. E Jéssica, pode perguntar. Jéssica adora comentar lá nas minhas receitas. Podem aproveite ficar à vontade. Isso aí. Eu sou crua nesse momento, Lu, nesse processo de acenar para a pessoa. Não sei. eu tô Liane, boa noite. Bárbara, boa noite. Ai, o que que eu fiz aqui? A Bárbara tá te perguntando aí. Quero ganhar peso. Bárbara, não é difícil, a parte mais gostosa de fazer dieta é a parte de ganhar peso, tá? Não estou dizendo que você só vai comer coisa gostosa e coisa assim calórica, hipercalórica, né? Essa fase, o processo de ganho de peso, ele é legal porque você tem que comer. Você não pode ficar sem comer, né? E você vai comer mais vezes ao longo do dia, né? A proposta inicial seria essa. E refeições mais calóricas ao longo do dia, né? Só que assim, caloria de boa qualidade, verdura, igual todo mundo, né? Só que assim, o ganho de peso, na verdade, ele depende muito da atividade física. Você precisa fazer atividade física para poder ganhar peso. Não adianta achar que vai ganhar peso só com dieta, que é mais complicado, né? Peraí, Lucas, deixa eu corrigir uma coisa. Aí. Oi? É o filtrozinho que tinha saído aqui, eu tava Ah, corrigindo. tá. Depende muito da academia, né? Essa parte de ganho de peso. Você vai dividir sua alimentação, ela vai ser dividida em várias vezes ao dia, várias coisas até gostosas, né? No plano alimentar de hipertrofia, eu gosto muito de colocar coisa gostosa, né? Até para a pessoa se sentir estimulada, né? A fazer aquilo ali. E aí, tô disponível, se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, para a gente entrar um pouco mais a fundo sobre esse ganho de peso. Verdade. E assim, Tainara, a Bárbara, ela trabalha como influencer digital. Uhum. Falado no Instagram dela que ela entraria nesse processo para ganho de peso, mas assim, um peso bom, né? Eu não sei te dizer com propriedade, mas eu acompanho o trabalho dela, ela já tinha mencionado isso. Então, Bárbara, aproveita a oportunidade, eu acho que vai ser de grande importância para ela que quer iniciar esse processo. Vai, com certeza. Assim, o nutricionista ele tem um papel fundamental. Agora, por quê? Eu tinha um exemplo também para facilitar o entendimento, né? Eu era muito magrinha, sabe? Sempre quis ganhar peso, engordar a todo custo. E aí, eu já estudava, né, nutrição, só que eu queria desesperadamente chegar na parte que eu ficava com o corpo do jeito que eu queria. Eu queria engordar de todo jeito. E aí eu falei, já que é para engordar mesmo, eu vou comer desesperadamente, com excessos e etc. Quando eu atingi o peso que eu queria, né? Que eu treinava direitinho, fazia uma alimentação mais ou menos equilibrada, só que na hora que eu via que o negócio estava demorando demais, eu abusava, né? Cometia muitos excessos para ver se eu conseguia ganhar peso depressa. E quando eu consegui alcançar o peso que eu sempre quis por conta própria, né? Lembrando que por mais que eu estudava, eu não tinha propriedade ainda para poder fazer dieta, eu não parei de ganhar peso. Eu continuei engordando, engordando, engordando até hoje, 25 anos. Né? E aí a gente precisa ter esse controle, esse acompanhamento nutricional exatamente por causa disso, né? Você tem um certo tempo que você vai conseguir ganhar peso por conta própria até um determinado tempo. Depois você vai precisar de ajuda nutricional, porque não é apenas ganhar peso, é ganhar massa magra, né? É ter definição muscular. É você se olhar no espelho e não ver barriga, né? E ver mais definição. Você se sentir maior, mais maior de músculos, né? De fibra muscular e não de gordura. Né? Tem muito caso de pessoas que se sentem magras, só que elas são falsas magras, tem um percentual de gordura muito alto, tem essa região abdominal com algumas gordurinhas, e aí a gente tem que
trabalhar isso primeiro para depois entrar com o processo de ganho de peso, que na verdade seria hipertrofia. Né? O ganho de peso isoladamente, você ganha gordura e massa magra. Na hipertrofia, você ganha gordura também, só que o foco maior é o ganho de massa magra. Que bom. Aí a Onata tem uma pergunta aqui, Tainara. A água pode oferecer a água logo após a papinha ou esperar algum tempo? É bom esperar pelo menos meia hora depois. Por quê? A criança provavelmente já vai estar com o estômago cheio, né? Então, você pode introduzir essa água depois, umas meia hora depois que ela comer, né? Se você der isso aí antes, ela vai inchar muito. O estômago de criança é muito pequenininho, ele não comporta tanta água assim. Uma dica que eu dou é, depois que ela comer, se você oferecer e ela aceitar, é porque ela tá com fome ainda. Porque ela não comeu o suficiente ali naquele momento, né? Exatamente. Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. Posso comer doce na dieta? De quanto em quanto tempo? Claro que pode, tá? Eu não sou da turma que vai falar que não pode, tá? Eu sou da turma que vai... Não vou deixar tudo assim, né? Do jeito que quiser, né? Mas eu acho que tem que fluir, sabe? A dieta tem que fluir. Você pode consumir doce de forma que não vai atrapalhar a sua rotina alimentar. Não faz mal nenhum você incluir um doce 3 vezes por semana, desde que seja um pouquinho só. E desde que você tenha bons hábitos, desde que você se alimente bem, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai te engordar de um dia para o outro, isso não vai também te impedir de emagrecer, tá? Tudo pode, tá, gente? Que fique bem claro, tudo pode. O que não pode são os excessos, tá? Tem muitas perguntas aí agora, Tainara. Ó, tem uma dúvida. Algumas nutricionistas falam que o leite não deve ser consumido por crianças e adultos. Outras já são a favor. Afinal, devemos ou não consumir leite na nossa alimentação? Olha, tem profissionais que consideram que o leite é um alimento inflamatório. O que é isso? Ele vai causar um dano no nosso sistema imune. Nós, seres humanos, somos os únicos mamíferos que consomem leite até a idade adulta, tá? Só que isso não é um problema. Eu vejo isso como um problema se você tiver intolerância à lactose. Se a criança, quando está nesse processo de introdução alimentar, né, até certa idade, ela vai ter sim uma rejeição ao leite, porque a proteína do leite é um substrato muito complexo, difícil de ser digerido. E só o estômago de nós, adultos, que é capaz de quebrar esse substrato, assim, essa proteína por completo. Então, eu não vejo como problema você consumir. Só que, assim, tem que avaliar. Tô tendo desconforto, né, abdominal quando eu consumo. Eu tenho episódio de diarreia quando eu consumo leite. Eu tenho inchaço abdominal. Eu tenho flatulências, né, que seriam o estômago cheio e a gente ter gases, né? Isso aí, você precisa avaliar isso aí. Se você tem esses sintomas, aí já não é adequado. Mas esse terrorismo nutricional em cima do leite, eu não caio nele, assim, eu não acredito. Acho que precisa de muitos estudos para comprovar que que ele realmente seja um vilão na nossa saúde, na nossa vida, né? Certo. Qual leite seria adequado para fazer mingau para o bebê de 3 meses? Então, o bebê de 3 meses, na verdade, ele teria que já estar consumindo leite materno. Se você não produziu leite, né, nesse período, né, agora dele de 3 meses, a ideia seria utilizar a fórmula, né, a fórmula infantil. E aí tem diversas fórmulas que são próprias para essa fase da vida, né? De 0 a 1 ano, né? Tem Aptamil, Ninho, etc, né? Eu, como nutricionista, eu não posso recomendar uma marca específica, né? Você precisa avaliar isso aí
principalmente com o médico, pediatra, porque ele vai saber te dizer exatamente as quantidades. Mas já te adianto que são fórmulas infantis que vão te ajudar a introduzir. E de forma alguma, leite de vaca, leite de caixinha, nessa idade, eu não recomendo, tá? A Bárbara. Eu passei por essa fase de tentar a todo custo, mas é uma coisa um pouco genética. Vou fazer acompanhamento mesmo, amei sua explicação. Aí, você gostou? E Lucas tem rendido bastante a sua live, né? O pessoal tem gostado muito, parece. Tem dado muita repercussão. Sim, que bom, que bom. É muito importante, né, a gente tentar trabalhar dessa forma, disseminando informação, né? É muito bom as pessoas tirarem as dúvidas, tá? Por Com certeza. mais, talvez a gente ache, nossa, mas que coisa idiota que eu tô perguntando, nossa, eu tenho uma dúvida tão boa, tão boba, eu tenho vergonha de perguntar, gente. É normal, tá? Eu, como profissional mesmo, tenho vários questionamentos, assim, que são importantes, né? A gente precisa saber tudo que a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar e nós ajudar. Certamente. E Deixa eu ver assim, se tem mais. tem. Dá tempo, Lucas, da gente responder? Dá, né? Acho que sim, eu tenho 20% aqui de bateria, mas vamos torcer para dar tempo. Ah, tá sim. Olha, a Jéssica tá pedindo para eu falar da minha rotina, se eu já tive recaídas na quarentena. Olha, foram incontáveis as recaídas que eu tive, sinceramente. E confesso que nos primeiros 15, nos primeiros 15 dias, na verdade, de quarentena, né? Igual aqui em Alvinópolis, a gente começou com essa restrição no finalzinho de março. Nos primeiros 15 dias, eu estava super motivada, sabe? Fazia direitinho, estava treinando em casa todos os dias, né? E depois, nos 15 dias depois, eu assim, larguei tudo para lá. Eu parei de treinar, eu parei de comer bem, eu parei de controlar a alimentação, fiz tudo assim, tudo que eu tô falando para vocês não fazerem, eu fiz, tá? E depois eu pude me encontrar quando eu percebi que eu estava agredindo o meu corpo, porque a gente que tem quando você inicia um processo de reeducação alimentar, uma rotina alimentar saudável, você percebe que essa inclusão de alimentos e você não fazer tudo certinho atrapalha muito a sua rotina, né? E assim, foram 15 dias assim de esquecimento. Parecia que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Mas foi um momento de desespero mesmo, né? Por não saber quando ia passar, quando a gente ia voltar, né, para a rotina. Mas, de modo geral, eu não me privo de nada. Não recomendo também que vocês se privem. Quando a gente tem vontade de comer alguma coisa, a gente tem que comer mesmo, tá? Sem cometer excessos. É tudo questão de equilíbrio, tá? Ó, Nayara, quais os alimentos da maior saciedade para a amamentação? Você quer dizer para a mãe ou para a criança? Quando a criança, tipo assim, se for para a mãe seria o que eu disse: alimentos ricos em fibras e proteínas. Para a criança, o que vai saciar ela é o leite materno, tá? Para a mãe, beleza. O que vai saciar mais é o leite materno. Na verdade, o que vai saciar mais são as fibras e as proteínas para a mãe, tá? É uma coisa importante também que você deve levar em conta são os polivitamínicos. Nessa fase de amamentação, você deve fazer o uso de polivitamínicos, porque a criança ela tá sugando ali muitos nutrientes que você produz que tá passando tudo para ela e quase não tá ficando nada para você. Esses polivitamínicos, eles são importantíssimos nessa fase. E para você se sentir mais saciada, você tem que se alimentar bem também. Não é comer muito que vai saciar, não. É comer muita salada, tentar colocar algumas sementinhas no meio da salada. Coloca uma semente de chia, uma semente de abóbora, uma sementinha de girassol ali, em saladas cruas também,
né? Quanto mais crua for a salada, mais saciedade. As carnes magras também, né? De preferência, um peito de frango, um filé de boi, né? Bem passadinho. Isso aí vai saciar bastante, né? E você não vai sentir fome nem necessidade de ficar comendo